boa noite. O Brasilianas.org discute hoje os recentes conflitos por terra entre índios e produtores rurais. O objetivo não é só revolver o passado para entender a origem dos embates, mas sim saber quais as ferramentas que podem ser utilizadas no campo jurídico e nas políticas públicas para resolver os conflitos e evitar novas tragédias. A questão indígena e as demarcações de terra voltaram a dominar o noticiário. No dia 30 de maio, um índio terena foi morto em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, na ação de reintegração de posse na fazenda Buriti. Na semana passada, os índios da etnia Caigangue ocuparam a sede do PT em Curitiba para protestar contra a decisão do chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, de retirar da FUNAI o poder de exclusividade na delimitação de terras. Em Brasília, ainda na semana passada, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, se reuniu com representantes do governo e de grupos indígenas por conta de mais uma ocupação na usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Na sequência dessas ações, na sexta-feira, a presidente da FUNAI, Marta Azevedo, entregou o cargo e hoje foi afastado o diretor executivo da Polícia Federal, Paulo de Tarso Teixeira. Em seu lugar foi nomeado Rogério Augusto Viana Galoro. Para discutir a demarcação de terras indígenas no país, convidamos o advogado Werner Grau, presidente do Conselho da ONG TNC Brasil, a antropóloga Lúcia Helena Rangel, doutora pela PUC de São Paulo e assessora do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Em Brasília, nosso convidado é o deputado Nilson Leitão, presidente da subcomissão que analisa terras indígenas na Câmara. E também contamos com a participação da jornalista Fernanda Balsalobre, que irá selecionar as perguntas que você em casa poderá encaminhar pelo site www.brasilianas.org. Antes de começarmos o debate, vamos rever a matéria de Pedro Henrique Moreira, apresentada no Repórter Brasil da última sexta-feira. A situação em Sidrolândia está mais tranquila. Vamos ver. Em Campo Grande, indígenas e produtores rurais foram às ruas protestar. De um lado, cerca de 30 movimentos sociais marcharam unidos em defesa da demarcação de terras indígenas e da reforma agrária. Demarcação da terra indígena quando? Quando? Os índios denunciaram a violência na região e cobraram justiça. De acordo com manifestantes, 300 índios morreram em Mato Grosso do Sul nos últimos 10 anos. Eles também denunciaram a demora na finalização da demarcação de terras que já foram reconhecidas como indígenas. Cansamos de esperar e decidimos aí fazer essa manifestação aqui na cidade, junto com a sociedade, que a sociedade possa entender que nós estamos buscando essas decisões junto ao governo, que ainda sempre vive nos prometendo, mas ainda não foi resolvido nada para nós. Em outro ponto da mesma avenida de Campo Grande, os produtores rurais também protestaram. Eles querem que o governo garanta a posse das terras das fazendas. O proprietário da fazenda Buriti, ocupada pelos índios desde 15 de maio, cobrou indenização pelos danos gerados durante a tentativa de reintegração de posse da área. Eu vou agora recorrer à justiça novamente para que quem é responsável por ter feito isso pague os danos para que a gente possa continuar vivendo daquilo que a gente sempre viveu, que é produzir alimentos. Nos dois atos, um pedido comum: o fim da violência na região. Em Sidrolândia, hoje chegou parte do contingente da Força Nacional, mas até o início desta noite, a operação não havia começado. 3 dias depois que foi anunciado o envio da Força Nacional de Segurança para a área do conflito, a expectativa de índios e produtores é para que as equipes cheguem a pontos como este aqui, a estrada que dá acesso à Fazenda Buriti. Na zona rural de Sidrolândia, o clima parece mais tranquilo. Os proprietários rurais que não tiveram as terras ocupadas seguem a rotina. Na fazenda Buriti, onde morreu o índio Osiel Gabriel na semana passada, os terena evitam contato com a imprensa e tentam organizar a vida no local. Bom, eu quero ver primeiro com o advogado Werner Grau, o que está ocorrendo do ponto de vista jurídico para tanta confusão? Bom, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, deputado. Nassif, o problema é que falta marco regulatório claro. A nossa Constituição garante a posse de terras que são tradicionalmente ocupadas aos povos indígenas. E há lá os critérios de identificação dessas terras. Falta, no entanto, estabelecer qual é o marco temporal, que no caso Raposa Serra do Sol, o ministro César Brito vota dizendo que seria 5 de outubro de 88, a data do nosso novo regime constitucional. Então ali nós teríamos que identificar quais os povos indígenas que ocupariam as áreas naquele momento, que preencheriam os requisitos,
e daí nós teríamos essa solução. Falta um processo de demarcação mais claro. Eu sou favorável à FUNAI não ser a única responsável pelo processo de demarcação. A FUNAI é um órgão de governo que tem como objetivo, como atribuição a questão do povo indígena. Mas a questão da integração e da harmonização dos direitos dos povos indígenas com os outros direitos dos outros agentes e atores e cidadãos, ela passa por uma análise mais abrangente. Então, eu entendo que na forma do regime democrático falta isso, já existe uma proposta, e falta também, no meu modo de ver, uma atuação mais clara do governo, do Estado brasileiro, de maneira a buscar a harmonia e não o confronto. Por que essa demora, essa indecisão em arbitrar? O Estado brasileiro ele é contemporizador, ele prefere deixar as coisas caminharem? Nós temos um sistema que é bastante voltado à discussão, ao debate. Nós temos mesmo no processo civil, os vários recursos, de maneira que o debate ele se alonga até que se chegue a uma decisão. Isso é, em certa medida, do regime democrático e é, em certa medida, da incapacidade, no meu modo de ver, uma opinião muito pessoal, do Estado brasileiro de tomar decisões quando há conflitos aparentes entre princípios constitucionais ou políticas públicas. Esses conflitos, na verdade, nunca existem. Diante de um aparente conflito, o que o Estado deve decidir, ou o Judiciário, em última análise, é qual é o princípio ou o valor que vai prevalecer e, uma vez definido isso, se conhece o caminho para a solução. Nem sempre a gente chega neste ponto rapidamente no nosso regime, que é um regime que tem esse lado positivo, isso é da democracia, mas é também da nossa incapacidade de fazer as coisas caminharem de maneira mais célere. Vamos ver a professora Lúcia Helena Rangel, que é ligada, assessora do Conselho Indigenista e Missionário. Qual é a sua visão e a visão do Conselho? Bom, eu acho que não se trata, quer dizer, ele está dizendo, se trata de estabelecer o marco regulatório. Acontece que a Constituição confere aos indígenas, aos povos indígenas, um direito que é originário. Então, qual é a data desta origem, não é? Então, é 1500, é meio... Cada região do Brasil tem uma história particular, portanto, você tem marcos históricos que são regionais. Cada região acontece de um determinado jeito, né? Mas o que eu acho que tá em jogo, não é? Algo que volta periodicamente na sociedade brasileira, que é o não reconhecimento desses direitos dos povos indígenas. São direitos não só da Constituição de 1988, como são direitos anteriores também. Nas outras constituições, esse direito já existia. Aliás, o direito indígena, ele já existe há alguns séculos. Então, o debate sobre o direito à terra, né, dos povos indígenas é um debate que ele se torna conveniente, né, em cada lugar conforme o interesse local. E isso que é um problema. A população indígena, os povos indígenas, eles possuem esses direitos há mais tempo. Agora, o CIMI, se fosse defender uma data de corte, não seria 1500, obviamente. Mas qual seria? Não seria, mas aí não seria uma só data. Você teria que ter as datas conforme as histórias regionais. Se você pegar, por exemplo, o livro do Darcy Ribeiro, Os Índios e a Civilização, tem a primeira parte toda do livro é muito preciosa, porque são capítulos por região, né? São as fronteiras da civilização. Ali ele vai reconstruindo essas histórias regionais, e você vai ver que algumas têm uma profundidade maior, outras profundidade menor. E ele vai ali elencando também a quantidade e quais eram os povos afetados por esses processos. Então, não dá. Ou a gente reconhece que os povos indígenas possuem direitos, direito à terra, e esse direito não é um direito de propriedade. Os povos indígenas não têm a sua vida regulada e baseada na propriedade privada, são povos que vivem em comunidades, portanto,
o direito, o acesso à terra é um acesso comunitário, coletivo, é um outro direito. Né? Então, ou a gente reconhece isso, ou a gente fica voltando sempre para trás. Tá. Né? Bom, eu vou a Brasília com o deputado Nilson Leitão, que é do PSDB de Mato Grosso do Sul. O deputado, algumas pessoas têm descrito, digamos, essas batalhas entre índios e agricultores como guerra de pobres com pobres. Qual que é o perfil do agricultor que está envolvido nessas pendências e qual a sua visão, a visão dos ruralistas em relação ao tema? Bom, boa noite, Luiz Nassif, boa noite, doutora Raquel, doutor Werner, ao nosso telespectador. Primeiro, eu não sou produtor e, corrigindo, eu sou de Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul. Mas, por não ser ruralista, eu embrenhei nessa luta, acabei me tornando presidente da Comissão Especial de Demarcação de Área Indígena, porque eu fui prefeito 8 anos, sou de uma cidade que não tem aldeia, não tem índio, mas levei para lá a Casa do Índio, a pedido dos caciques, para que tivesse uma cidade mais estruturada o atendimento à saúde, à educação desses índios, dessas aldeias próximas, 200, 300 quilômetros, 400 quilômetros da cidade de Sinop, no Mato Grosso. O fato é o seguinte, o perfil dos produtores que estão sendo aí conflitados com esse assunto é desde assentado até o grande produtor. Não está tendo um critério, na verdade. Está tendo demarcação e ampliação. No caso da reserva Caiabi, entre a Piacás e a divisa do Pará, é a 4ª ampliação em 1.054.000 hectares. Então, a minha visão muito clara disso. Sou um defensor de que o índio tem que ter a sua proteção social, sua proteção humana, da sua cultura e da sua terra. Agora, a determinação se a terra agora é do índio ou não pode ser um modelo que está aí. Não existia conflito, por exemplo, em Alto da Boa Vista, na área lá do Sumiaçu, que foi o último. Índios estudavam nas escolas municipais, naquela região tem uma escola estadual construída com o dinheiro do governo, escritura de 40 anos, 50 anos. Eu participei de uma comissão de demarcação, uma comissão externa da Câmara Federal, e tive a oportunidade de visitar a aldeia, de visitar o povoado, que tinha 7.000 famílias, e também visitar uma área onde o governo do estado estaria passando para os índios se o problema fosse área. Mas não é a questão do tamanho da área. Para você ter uma ideia, uma família chavante no estado de Mato Grosso ocupa 25.000 hectares, a média, enquanto uma família de assentado ocupa 50 hectares. Então é claro que é uma diferença enorme de quantidade de áreas. Eu acho que há um equívoco enorme por parte do governo, e foi bem falado do Dr. Werner, uma incapacidade de resolver um problema, porque quem está criando conflito é justamente essa atitude um pouco voraz em querer fazer demarcações sem ter pelo menos um grupo de trabalho antecipando qualquer tipo de conflito, porque não pode tratar índio e inimigo do índio. É índio e não índio, ambos brasileiros. Só que no caso de índios, muitos não são brasileiros. Estão trazendo índios do Paraguai, do Peru, de vários lugares para ocupar áreas brasileiras, em detrimento de pequenos, médios e grandes produtores. Regiões como essa, a grande população são de pequenos produtores e que estão sendo prejudicados, jogados à miséria. Na minha opinião, a única coisa que está unindo os dois, o pequeno produtor principalmente e o índio, é a miséria. Porque ambos vivem em situações horríveis. O beneficiado por parte dos indígenas é uma meia dúzia. Nós convivemos com isso, nós sabemos. Quem socorre geralmente essas aldeias são as prefeituras, que não recebem para isso. A FUNAI não cumpre o seu papel. Muitas das ONGs que trabalham para apoiar a questão indígena acabam não cumprindo o seu papel também, e nós encontramos situações de várias sortes, índios passando fome, necessidade de uma índia grávida, às vezes a própria sorte para poder dar à luz. São várias situações. Eu acho que o debate não pode ser levado nem pela FUNAI, nem por outro lado, de colocar um contra o outro. O fato é que existe uma propriedade de 40 anos, 50 anos, em caso de Minas, propriedade de 200 anos escriturada, sendo tomada por um laudo antropológico. Está errado.
O Brasil não tem necessidade disso, não precisa disso e concordo. Áreas que precisam ser demarcadas só precisa ser um pouco mais discutido, debatido e de fato comprovado. O que tem dúvida hoje é que a FUNAI fez várias demarcações e levantou vários laudos que cheira aí algum tipo de ilegalidade. Tanto é verdade que a própria ministra Gleisi Hoffmann pede para suspender no Paraná. Lá no Paraná tem problema, suspende. E o resto do Brasil? Está colocando o Brasil quase numa guerra civil. O deputado, a gente vai voltar a esse tema no segundo bloco aí. Eu queria avançar um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais essa questão do conflito. Daí eu volto ao advogado Werner Grau. O fato de uma juíza de primeira instância, substituta, lá do interior do Estado, ter dado uma liminar para retirar os índios, tem que ser obedecida cegamente pelo ministro da Justiça, mesmo com risco de conflito aí, advogado? Veja, Nassif, são dois valores em confronto novamente, né? E a gente sempre lida com isso no direito. De um lado, a ordem judicial não se discute, se cumpre. Agora, o cumprir a ordem judicial não pode gerar um outro problema de monta ainda mais elevada. Então, se há o risco do confronto, uma de duas. Ou o Estado tem estrutura para evitar o confronto, ou o Estado vai administrar esse confronto e cumprir a ordem de outra maneira que evite o confronto. Nem o povo indígena, nem o não indígena, eu vou usar aqui o termo do deputado, porque eu também concordo, é o indígena e o não indígena. E o indígena com regime especial no tratamento constitucional. Nenhuma das duas frentes quer ver morte. Então, o momento em que acontece o confronto é porque o sistema não está cobrindo todas as necessidades daqueles concidadãos. E, portanto, o Estado tem que intervir, seja adiando, como fez, seja provendo a estrutura, que a gente viu ali a Força Nacional chegando para garantir o cumprimento da lei. Então, não se pode descumprir a lei sob pena de jogar o sistema no lixo, mas se deve cumprir a lei de uma maneira que evite, por conta de um conflito de terra, perdas de vida. Claro. O valor vida tem que estar acima. E eu queria aproveitar, Luiz, me perdoe, só para fazer um rápido comentário ao que disse a professora. Eu concordo, são casos e casos. O problema, professor, é o seguinte, num país de dimensões continentais e com uma sociedade que precisa ter regras, porque eu acredito muito na teoria do Schopenhauer, se a gente não puser a regra, a coisa vai para o espaço. E no primeiro ano da faculdade de Direito, a gente estuda Kelsen, teoria pura do direito, ele diz, não existe norma sem sanção. Quer dizer, tem que ter a regra muito clara, senão a sociedade se perde, né? Nós somos, infelizmente, bastante infantis nisso, né? Dentro deste contexto, nós, infelizmente, temos que ou criar uma data de corte, ou uma regra que seja absolutamente objetiva, e eu concordo com a senhora, o ideal seria nós podermos fazer análises regionais, mas de maneira absolutamente objetiva e com um nível maior, e aí que eu concordo com o deputado, de exercício da democracia. Porque o valor garantia do direito do povo indígena, ele tem uma limitação que é o outro direito, que também se limita pelo direito do povo indígena. Eles têm que coexistir. E no plano ideal, esta coexistência vai se dar, no meu modo de ver, por um conceito que a nossa sociedade insiste em não adotar, que é o conceito do mínimo essencial. Eu vou identificar o mínimo essencial para a agricultura, o mínimo essencial para a indústria, o mínimo essencial para a conservação florestal, o mínimo essencial para o povo indígena, de maneira que todas as culturas e valores sejam preservados. O conflito surge quando um dos lados não consegue enxergar isso. Deixa eu ir com a Lucilene. Então, qual tem sido aí o papel da FUNAI? E nesse episódio específico, o que faltou para não ter ocorrido a tragédia? Não, eu acho que faltou esperteza e presteza, né? Quer dizer, quando você fala assim, cumpra-se a ordem, dá no que deu, morte. Nós temos vários casos como esse, são ali no Mato Grosso do Sul, especialmente, né? O cumprimento das ordens de desocupação, de despejo, elas têm sido extremamente violentas, é esse que é o problema. Né? Então, não basta o ministro mandar cumprir a ordem, é como que essa ordem pode ser cumprida. Agora, veja bem o que eu acho que tem aí um fator, você fica insistindo aí no marco regulatório, no tempo, não sei o quê.
Você já leu o relatório Figueiredo? Sim. Pois é, não sei se você já leu tudo, né? Porque são 7.000 páginas. Não, todo eu não li, né, professor? Então, eu li os se a pontos gente centrais. for... Eu também não li as 7.000 páginas. Vamos contar para o nosso telespectador aí. O que é o relatório, né? Esse relatório Figueiredo foi elaborado por um militar nos anos 60, 1965 ou 6, por aí, no momento em que uma série de denúncias sobre o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, tinham vindo à tona, denúncias de escravidão, maus tratos, prostituição, arrendamento ilegal, venda ilegal de terra indígena, exploração de recursos naturais também ilegal, serrarias, enfim. O SPI, que era o órgão do governo, estava cometendo todos esses desmandos e violências. Esse relatório é um relatório feito com muito cuidado, né, relatando, de fato, registrando todas essas ocorrências. Em 1967, houve um incêndio na sede do SPI no Rio de Janeiro e esse relatório desapareceu, né? Ele, graças a Deus, ele não desapareceu, ele veio à tona no ano passado, em função da pesquisa da Comissão da Verdade, e agora está me fugindo o nome do pesquisador, é Marcelo, esqueci o nome dele, mas enfim, o relatório veio à tona, ele foi encontrado, ele não foi queimado, e esse relatório sempre foi, não é? Todo mundo falava nele, todo mundo falava nesses desmandos, por isso que eu falo, as histórias locais, elas são extremamente importantes, porque elas são histórias de violência, de expropriação, de, Quer dizer, enfim... em suma, o que a senhora diz é o seguinte, até 88 teve um processo que expulsou índios e tudo, então se der 88 como corte, vai se deixar de lado... Você vai deixar de lado uma história anterior, quer dizer, hoje você fala, a terra está demarcada há 40, 50 anos, só que foi nesse contexto. Não é? De violência. Tá. É esse que é o problema. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Fernanda Balsalobo. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode encaminhar suas perguntas e dúvidas pelo site www.brasilianas.org. Fernanda. A pergunta é do Antônio Marcos de Andrada, de Uberaba, Minas Gerais, e ele quer saber, as reservas indígenas já somam um volume de terra quase igual ao que o Brasil tem de terras produtivas, em que os agricultores e criadores garantem a balança comercial favorável e ainda garantem a mesa do brasileiro, inclusive de muitos índios que recebem cesta básica. É certo diminuir a terra produtiva sem garantir produção nelas? Esse dado está certo? Esse dado está muito próximo de certo, consideradas algumas restrições, né? Na área de Amazônia Legal, eu não vou lembrar de cabeça, mas ali é que se concentra a maior parte das terras indígenas, de maneira que nem todas são áreas produtivas, por conta das restrições de ordem ambiental, por conta da reserva legal. Então, olhando o Brasil como um todo, esse número está muito próximo de correto. Olhando com as restrições, a gente tira um pouco de um lado ou de outro. Eu acho que o ponto fundamental, e a pergunta é muito importante, é este conflito aparente entre garantia do direito do povo indígena e garantia de produção alimentar, ele é um conflito que surge, de novo, por inação do Estado em várias frentes. Por exemplo, isso foi muito discutido na revisão do Código Florestal. O setor produtivo, se tiver incentivo, redução de carga tributária, se tiver incentivo a desenvolvimento de tecnologia, ele vai ganhar eficiência. Com mais eficiência, ele talvez precise de menos áreas. Então tem uma série de mecanismos que poderiam ser desenvolvidos para gerar esta harmonia. O problema é que existe, no meu modo de ver, de novo, é uma opinião muito pessoal, uma ausência do Estado na regulação e implementação, de maneira que fica uma coisa perdida. Eu acho que, por exemplo, esse argumento da professora é absolutamente fundamental. A gente conhecer a nossa história, é fato. Agora, professora, eu tinha uma dúvida cruel que eu consegui resolver
quando o meu pai, que é um sujeito que eu respeito muito por razões óbvias, quando ele era ministro do Supremo, na questão da anistia. O voto dele na questão da anistia. Há momentos em que a sociedade precisa criar um corte e definir. A partir daqui, eu vou reescrever a história. Doutor Werner, eu acho que essa questão da anistia, o próprio Ministério Público tem feito um trabalho excepcional e o próprio Luiz Roberto Barroso, aí ele colocou alguns pontos que vão suscitar uma análise jurídica bem interessante e confronta um pouquinho com essa visão de passar um sabão no passado aí também. Né? Foi a única vez na minha vida que eu discordei do ministro Barroso. O que mostra que até o ministro Barroso às vezes não é unanimidade. Né? O deputado Nilson, o senhor falou na sua intervenção da vinda de índios de outros países aí da América do Sul. E que elementos que se tem para consubstanciar essa acusação? O próprio Mato Grosso do Sul. Vindo índios, no Mato Grosso do Sul tem muitos índios do Paraguai, trazidos do Paraguai. No Mato Grosso, essa nova reserva, essa nova ampliação de mais de 1 milhão de hectares em áreas produtivas, aliás, com a produção de calcário, que é importantíssimo para o desenvolvimento ali do Pará, Mato Grosso e os estados do norte do país, ficaram totalmente comprometidos, e índios que não são todos brasileiros, que vieram muitos de lá para cá e continuam vindo. E é por isso que a CPI já está com 240 assinaturas para poder investigar isso. Ela precisa ser investigada. Tem denúncias claras sobre isso e a comissão também estará visitando. No dia 17, a Comissão de Integração da Amazônia e a Subcomissão Especial estará em Belo Monte, visitando lá. Até porque todas as situações de conflitos a nossa comissão vai visitar. Mas eu só quero deixar um número aqui para responder a pergunta do nosso telespectador, que foi o seguinte: hoje a nação indígena significa 0,4% da população brasileira e ocupa 13,5% de toda a área do Brasil. E a maior parte das áreas indígenas estão na Amazônia, a Amazônia como um todo, 98% estão lá na Amazônia. É um número altíssimo. Mato Grosso do Sul, por exemplo, poderá ser ocupado mais de 20% ou 30% de uma região, toda a região produtora ali, produtiva mesmo de Mato Grosso do Sul. Eu não quero entrar no mérito se essa fazenda era de índio ou deixa de ser de índio. O problema é que a forma que está se fazendo, quem está lá 50 anos, 60 anos, 70 anos, já na sua segunda, terceira, quarta geração, não vai entregar uma propriedade. Muitas dessas pessoas, como é o caso do Mato Grosso, jogaram a sua juventude inteira numa região como aquela. Hoje está com 60 anos de idade, chegou lá com 20 anos de idade, desbravou, casou, não tinha energia, não tinha estrada, não tinha nada, e o governo titulou, deu documento, escriturou. Né? Mais do que isso, governos foram lá e construíram escolas estaduais, escolas municipais, deram estrutura para se construir uma comunidade. O próprio governo federal fez assentamentos em regiões dessas que agora está se tornando terras indígenas. Quer dizer, quem está criando esse conflito é somente o governo. Pegar o histórico, no cemitério mesmo, no caso de Alto da Boa Vista, 216 mortos que estão lá, nenhum é de conflito indígena com não índio. Todos de mortes naturais ou outro tipo de acidente que houve. Criança estudando na escola junto com não índios, criança indígena. Havia uma harmonia perfeita. Quando o governo prefere judicializar o assunto, e é uma preferência do governo, porque não toma atitude, há de se lembrar que nos últimos 10 anos cresceu 168% mortes de índios, justamente nos últimos 10 anos. Então, há um contrassenso, uma falta de política acima de tudo, por isso que a nossa proposta da PEC 215 ocorra. Muita gente olhando um pouco torto aí para essa PEC 215 e está errado. É o Congresso Nacional sendo um avaliador dos laudos antropológicos, que hoje é só visto por um antropólogo. O Ministério da Justiça apenas encaminha para o decreto presidencial. Não tem uma contestação, não tem um contraponto. E o ser humano é passivo de erro, independente de ser honesto ou desonesto, ele pode errar. Agora, errar numa propriedade de uma família de centenária, ou de várias famílias, ou de 500 famílias, para você ter uma ideia, Alto Boa Vista tirou 7 mil pessoas, destruíram uma escola, faltando 15 dias para acabar o ano letivo, com 700 crianças de uma escola do Estado.
em detrimento de 300 índios. Não é nem em detrimento, porque na verdade os 300 índios não estavam nem pedindo aquela área. Não é nem os índios que estavam pedindo, estavam muito bem colocados. O governo ofereceu o dobro da área numa localidade próxima, entre dois rios, o Rio das Mortes e também o Rio Araguaia, totalmente característico à vida dos índios, não foi aceito pela FUNAI e aí resolveu fazer aquilo. Bom, vamos para o primeiro intervalo, brasileiras.org, volta logo. Bom, voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute a demarcação de terras indígenas. Nesse segundo bloco, vamos falar dos mecanismos jurídicos e legislativos que orientam o direito à propriedade e a demarcação de terras. Eu queria ver primeiro a professora Lúcia Helena Rangel. O deputado Nilson Leitão, ele colocou essa questão do população versus o tamanho da terra aí, mas são modos de produção diferentes, né? O agricultor intensivo e o índio dentro do seu habitat aí. O que seria, tem algum estudo internacional definindo o que seria a área adequada per capita aí para o modo de produção indígena? Tem sim, e não assim medido palmo a palmo, né? Mas há recomendações internacionais na Convenção 169 da OIT, na Declaração dos Direitos Indígenas, uma série de convenções internacionais e, inclusive, aqui também no Brasil. Basta a gente ler a lei, né? Quando o ministro Nelson Jobim publicou a portaria 1775, que é a que regula a demarcação das terras indígenas, houve um grande debate nacional. Nós, que estávamos ao lado dos índios, não gostamos da portaria. Ela dava direito demais para aqueles que se julgavam donos de áreas indígenas, que não eram. Então, é o direito ao contraditório, enfim. Essa portaria também, ela motivou estudos a respeito do que é uma terra indígena. A terra indígena não é uma terra, né? Ela não é um chão, ela não é uma superfície e ela não é uma quantidade de hectares. A terra indígena é um meio de vida, é o meio ambiente com o qual a população se relaciona e para o qual você tem que prever o futuro daquela população. Mas deixa eu fazer uma pergunta aí em relação à FUNAI. Quer dizer, a FUNAI ela tem um objetivo específico aí, que é defender e trabalhar a questão indígena. Ela é o órgão mais adequado para arbitrar entre dois tipos, o indígena e o não indígena? Essa foi a opção do Estado brasileiro, de ter um organismo que se encarregasse dessa proteção e da execução. Mas quando a lei, a senhora acha que a lei é legítima, a senhora não invoca o Estado brasileiro, a senhora diz que a lei é legítima. Então eu quero que a senhora entre no mérito. Veja, quando eu falo que essa opção é assim, olha, houve inúmeras negociações. Todas elas são suadas para a população indígena. Eu estava falando do decreto 1775. Ele era horrível para os indígenas. No entanto, ele foi aplicado. Como ele foi aplicado com uma certa justiça, agora ele também não interessa mais. Há sempre um novo argumento para tornar infelizes aqueles que se dizem donos de áreas indígenas e que não reconhecem esses direitos. Eu queria que o advogado Werner Garo explicasse um pouquinho mais esse decreto aí e as suas implicações. Bom, o decreto 1775 surgiu como um elemento regulamentador do artigo 231 da Constituição e do Estatuto do Índio. Essa é a função dele. O que ele cria é o processo pelo qual se vai fazer o reconhecimento e posterior demarcação da terra indígena. De quando que é esse decreto? Ele é de 96. Eu sou péssimo para datas. O ministro era o Nelson Jobim. O Nelson Jobim aqui. Nelson Jobim com o Fernando Henrique. Com o Fernando Henrique. Então, o decreto cria esse procedimento. Tão somente a forma de mostrar como seriam realizados os estudos, quais são os elementos que têm que ser caracterizados nos estudos, como se faz a análise posterior desses estudos, e ele traz o direito ao contraditório.
ele estabelece algo que antes, numa leitura rasa do artigo 231 da Constituição, não se identificaria, que é o direito ao contraditório. À medida que o direito ao contraditório é realizado, cria-se o espaço democrático. Mas quem é o julgador desse contraditório aí? É depois o ministro da Justiça. O ministro da Justiça. A FUNAI faz depois o laudo final e o ministro da Justiça é quem faria a análise. Nós temos, portanto, um procedimento que é todo vinculado à atuação do Executivo. E essa é uma característica do processo em si, porque, na verdade, nós temos, ao final, uma decisão de cunho administrativo, que é a decisão demarcatória de terra, que depois vai ser homologada pelo decreto presidencial. O que se propõe hoje, aí é a PEC 215, não é, deputado, é a alteração desta medida para que, feitos estes relatórios, o tema volte ao Legislativo. E aqui, em que pese a justificativa de que isso tornaria a análise do relatório mais democrática, eu entendo que, do ponto de vista de estrutura de direito, não se pode transferir para o Legislativo uma decisão final sobre um elemento, um processo que é eminentemente de ordem executiva, do Executivo. Teria que haver uma mudança do processo como um todo. Só para entender, quem faz todo o processo, o relatório, é a FUNAI e o contraditório depois... Hoje a FUNAI estabelece uma equipe, essa equipe é liderada por um antropólogo, ela faz uma série de elementos, ao final gera um relatório, esse relatório é submetido ao contraditório, pode haver as manifestações, Ministério da Justiça bate o martelo, o ministro manda para o presidente, o Ministério Público é ouvido, o Ministério Público é ouvido em tudo, professor, não precisa nem falar mais. Não, precisa falar. O Ministério Público hoje, a gente brinca no direito, na advocacia, que é o quarto poder, e faz um papel muito bem feito, diga-se. Vai para o ministro, o ministro da Justiça manda para o presidente, decreto presidencial, acabou. Qual foi a última demarcação? Foi... Me ajuda, professora? A última? Raposa, não. Não. Raposa já tem 3 anos, quase 4 anos. O julgamento foi há quase 4 anos. 4 anos. Foi com esse ministro? Foram 2 só. Foi com o ministro José Eduardo Cardoso, não? Não. Por enquanto... Se não me falha a memória, o ministro José Eduardo não... Não, foram 2 só, né? No governo Dilma, 2 só. Duas. Mas já com o José Eduardo Cardoso? Pois é, agora não vou lembrar. Não deve ter sido. Não deve ter sido. Não deve ter sido, não. Não deve ter sido, inclusive. Eu senti uma opinião pessoal aí nesse comentário. Não, eu acho que ele tem uma enorme dificuldade em arbitrar. Não, inclusive porque outro dia ele deu uma declaração dizendo que tem que esclarecer o processo de demarcação. Poxa, se ele lesse o decreto 1775, está mais do que esclarecido. Deixa eu ir para o deputado Nilson Leitão. Deputado, quais são as ressalvas que o senhor colocaria a esses procedimentos atuais? Bom, a própria professora coloca já aí que é o senãos que existe. Existe a forma unilateral. É totalmente unilateral. A FUNAI tem que comunicar às prefeituras, às câmaras, ter um debate ampliado, antecipado sobre o que vai ocorrer. Vou te dar um exemplo na prática. Eu participei de uma audiência pública promovido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso na cidade de Juína. Ali está para demarcar 600 mil hectares de 3 cidades, Brasnorte, Juína e Sapezal, 3 áreas produtivas do estado de Mato Grosso. A FUNAI alegou o seguinte: eu não preciso participar de audiência pública. A legislação não me coloca na obrigação de participar de audiência pública. Não tem debate, não aceito o contraditório. Porém, a população inteira, a sociedade inteira, o comerciante, o morador, todo mundo está polvorosa. Está com o nervo à flor da pele, vai começar a se armar. Falar, vão vir aqui tomar minha casa, vão tomar minha propriedade, vão tomar minha chácara, vão tomar meu sítio, sem me ouvir. O contraditório que existe é o contraditório. O antropólogo da FUNAI faz o seu laudo e aí o produtor, uma associação de assentados, contrata alguém para fazer um laudo sem nenhum amparo do governo, isso é feito pelo governo, vem esse outro laudo e esse mesmo antropólogo vai decidir qual dos dois que ele vai escolher. Na prática, vai para o ministro apenas homologa para passar para o presidente fazer decreto. Ele não julga nada. Na verdade, a última palavra são dos antropólogos. E é claro que tem antropólogos muito sérios, mas que são ideológicos, que estão com uma visão muito clara. Né? Tudo que ele defende é exatamente a parte do índio. E a maioria dos laudos são narrativos. A maioria, uma boa parte.
que são narrativos. Agora, é bom se lembrar também que a Constituição de 88, ela diz o seguinte, ela delega ao Ministério Público e à FUNAI que demarcasse as áreas indígenas e ampliasse as áreas indígenas até 5 anos pós a promulgação da Constituição, ou seja, encerra-se em 1993. E não houve isso. O que precisa mudar? Precisa dar mais transparência a isso. E é o que nós pedimos. Eu me lembro bem, em agosto de 2012, quando eu pedi um grupo de trabalho para discutir a reserva Caiabi. Hoje tem gente lá com depressão, tem gente sofrendo. Se for lá visitar a região, vai entender na prática. O que não pode é ter essa separação, achar que os índios têm que ser mais protegidos do que os não índios. Numa situação dessa, fica todo mundo vulnerável. Então, o que precisa é ter mais democratização desse debate. E hoje não é. Hoje é unilateral. E quando se torna unilateral de forma ideológica, torna-se desumano o que está acontecendo e vai ocorrer o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul. Bom, vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Fernanda Balsalobre. Hoje o programa é ao vivo e ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta pelo portal www.brasilianas.org. Fernanda. A pergunta do José Carlos Abranches, de Presidente Prudente de São Paulo, e ele quer saber: os fazendeiros já tinham insegurança do MST, que podia invadir as propriedades sem problemas. Agora, grupos de indígenas também passaram a invadir fazendas que produzem alimentos. Essa insegurança é culpa do poder legislativo, que não faz as leis claras e definitivas, ou do poder judiciário, que decide de uma maneira que a questão fica em aberto e sem solução? Então, eu volto ao Verno. Há uma crítica que eu vejo ao Poder Judiciário, tanto por parte dos fazendeiros, quanto por parte das populações indígenas também, com liminares, uma judicialização permanente. O que está acontecendo aí nos confins, nos sertões, aí com o Poder Judiciário? Olha, isso é uma somatória de elementos, não é culpa do Judiciário, não é culpa do Legislativo. É o Estado brasileiro como um todo, o sistema que não está funcionando. Quando você fala Estado brasileiro, você está incluindo... Isso inclui todos os poderes, isso inclui os cidadãos, isso inclui o exercício de cidadania. Nós vivemos hoje uma crise de identidade e de credibilidade das instituições nesse país. Então, é evidente que se a lei fosse absolutamente clara e matemática, ela não seria lei. Porque a lei regula as relações sociais e elas não são exatas. Elas são sujeitas a N variáveis. De outro lado, o judiciário, ele analisa a partir de uma determinada perspectiva, que é a perspectiva da aplicação da lei dentro de um contexto social e econômico. E isso acaba criando, você nunca vai agradar gregos e troianos. Então a gente sempre vai ter essas situações de conflito, isso é uma característica da sociedade democrática. Por favor, não vamos esperar e querer uma sociedade sem conflitos, porque isso significa ditadura. Alguém está mandando e os outros todos estão obedecendo. O conflito é uma característica da sociedade democrática. A indecisão é um conflito da sociedade brasileira. Exatamente, exatamente. Vamos para o intervalo em Brasilianas.org e volta já. Bom, voltamos com o Brasilianas.org, que discute os focos de tensão por terras indígenas no país. Nesse terceiro bloco, vamos falar da extensão das 19 condicionantes impostas pelo Supremo Tribunal Federal para aprovação da terra indígena Raposa Serra do Sol, as novas terras demarcadas no país. Eu vou voltar ao Verno. O que são essas 19 condicionantes aí? Bom, como nós não temos harmonia, o tema foi judicializado e o Supremo precisou decidir como é que ia se fazer a harmonização entre os arrozeiros e o povo indígena lá na reserva Raposa Serra do Sol. E o voto condutor do falecido ministro Menezes Direito, ele traz lá uma série de condicionantes. E é interessante ver, eu imagino a professora já deve ter lido isso, que uma das condicionantes que o ministro Menezes Direito colocou é de que o respeito à terra indígena e o exercício efetivo da posse dessa terra pelo povo indígena ficava sujeito a determinados critérios e determinadas características que relevariam ou relativizariam esse direito. E isso foi um debate que gerou muita tensão no Supremo à época, né, professora? Então, o que se tem diante da falta de um marco regulatório claro, eu vou sempre voltar nesse ponto, o Supremo teve que decidir, e decidiu indicando 19 critérios para a realização dessa demarcação.
Tá. Eu queria ver, nós estamos com o tempo muito estourado aqui, eu queria ver com o deputado Nilson Leitão que rapidamente resumisse aí os elogios ou ressalvas aí a essas 19 condicionantes aí, deputado. Na verdade, volta o governo aí novamente. Chegou a editar a portaria 303, a portaria 303 é exatamente os critérios do STF da Raposa Serra do Sol e depois suspendeu. Então, com isso, que aumentaram os conflitos cada vez mais. O governo se eximiu, ele quis não fazer parte desse debate, deixando judicializar. É o grande erro. Quando o governo omite, vira o que acontece. Eu acho que esse caminho é o caminho que vai resolver. A portaria 303, ela em vigor, resolveria todos os problemas. Não estaríamos vivendo o conflito que tem hoje. E só para fechar esse parênteses, a 303 é justamente os 19 itens. Visita hoje a Raposa Serra do Sol, que você vai encontrar lá. Vai encontrar o pequeno produtor morrendo de fome e o índio também em situação de miséria. Ou seja, aquela demarcação não resolveu a vida de ninguém. Professora Lucilena, qual a sua opinião sobre essa portaria? Primeiro, não é verdade que os índios da Raposa estão na miséria, não estão mesmo, tá? Os pobres indígenas já eram antes da demarcação da terra. Essas condicionantes, assim, o grande problema é impedir que as terras sejam ampliadas. Quer dizer, a população indígena que vive na sua comunidade, comunitariamente, vive uma vida comunitária, que tem que pensar no futuro das próximas gerações, ela está, através desses condicionantes, condenada à morte. É isso. É condenada à morte, porque não pode ampliar a terra, não pode rever demarcação, não pode nada. Quer dizer, tem que morrer. Deputado, né? Voltamos para o senhor aí em Brasília. Na verdade, ela precisa lá visitar a Raposa Serra do Sol. Nós visitamos lá há poucos dias. E leva ela para visitar Mato Grosso também. O CIMI tem que visitar o Brasil inteiro. Está convidado a participar da subcomissão. Se não são os prefeitos desse país e se não é a sociedade, não protege índio. Tem índio vivendo em situação de miséria. É isso que a FUNAI tem que fazer, o CIMI tem que fazer. Cuidar da questão indígena, da questão humana. Lá tem índio morrendo, sim, de desnutrição. E esse é o pecado. Então, tem mesmo. Por favor, me dê um segundinho. Faz favor, só. É seu. Tem, e nós denunciamos isso todos os anos. Tem onde? Na Raposa do Sol? Não, não é na Raposa, não é dentro da área. Tá. Não é dentro da área. Quando você fala e tem, no Mato Grosso do Mato Sul, Grosso. Índio vivendo em beira de estrada, criança desnutrida, vivendo à custa de cesta básica, no sul do Brasil inteiro, situações horríveis de tensão, de descaso e de um monte de coisa. Agora, esses não são levados em conta. Você vai discutir na Amazônia, onde há terra, né? Mas há também problema de saúde e tal. Todo ano a gente denuncia. Só uma coisinha, se a gente vai no Lago São Francisco, ali a gente vê índios ali, miseráveis, deitados, como moradores de rua. O que são esses índios e quem deveria ser o responsável aí pelo seu atendimento? Não, eu não sei. Quando eu vou ao centro da cidade e vejo uma mulher com crianças vendendo artesanato, ela está lá vendendo artesanato. Se você vê um índio caído no chão, se ele está caído, bêbado ou miserável, ele está por opção própria. Como tem muitos mendigos vivendo nas ruas da cidade. Mas como o índio ele tem um tratamento especial, tem uma estrutura hoje que dê conta do índio? Não, mas é evidente que não tem. É evidente que não tem. E a gente também não pode levar essa discussão só para o povo indígena. O cidadão brasileiro tem hoje miséria. A gente vive num país que tem ainda um contingente enorme de miseráveis. Estou só querendo saber de onde que vem esses índios que às vezes estão lá. Não sei de onde eles vêm de áreas... Eles vêm de várias partes do Brasil. Veja, desde 1500, um país que era todo dos indígenas, chegaram os portugueses, e de lá a esta parte, o que nós temos incessantemente é o índio perdendo, entre aspas, essa área. Porque é um processo natural. Agora, é natural, professora, porque nós chegamos, a senhora e eu fazemos parte disso, chegamos e viemos ocupar um espaço também. Sim. Isso vai ser ocupado com harmonia por meio de uma estrutura jurídica que permita isso, e aí sim proteger o povo indígena. O povo indígena é um brasileiro que é submetido a um regime especial. Esse regime especial só funciona se tiver regras claras.
Então o que acontece hoje é que o indígena está no Largo de São Francisco porque tem 3 tipos de povo indígena também. Tem o não integrado, aquele em fase de integração, e o integrado. O integrado, ele tem RG, ele tem título de eleitor, ele tem carta de motorista e ele vive na cidade. Ele perdeu o substrato cultural que o caracterizava como índio. Este índio que está dormindo no Largo de São Francisco, ele abandonou a condição de indígena na sua essência. Ele tem isso na sua alma, mas não na sua essência de cidadão. Ele virou um cidadão miserável, infelizmente, como outro qualquer. Mas como indivíduo, não como povo. Então, eu acho que aí nós temos que fazer essa distinção. Mas onde está esse povo? Os direitos dos povos indígenas... Sim, é diferente do direito do cidadão. Agora, evidente. o cidadão é livre também, né? O cidadão também é livre para ir para a rua, para viver na rua. A dona Tereza, que vivia lá perto da minha casa, vivia porque queria. Está quase acabando o tempo aqui, mas só para entender um pouquinho. Tem os territórios indígenas na Amazônia e tem para cá. Quando pega o Centro-Sul... O Sudeste, Nordeste, então, Sudeste. Como que estão as situações aí das reservas, as disputas? Fora da Amazônia. Fora da Amazônia. A disputa é muito maior. A disputa é muito maior. Mas você tem uma população que cresce em terras minúsculas. A população indígena está em crescimento. Está em crescimento. E é esse a tensão e o conflito. Olha, Nassif, em Porto Seguro, os Pataxó têm a reserva da Jaqueira, onde eles vivem de maneira... tentam viver de maneira isolada, né? É o mais próximo possível da cultura antes da integração. Eles têm a Vila Pataxó, onde eles têm uma integração, mas mantêm determinados rituais, o substrato social, etc. E tem aqueles que são integrados na cidade de Porto Seguro. Você vê que são 3 completamente diferentes. Este terceiro, ele perdeu esta característica. Dizer que ele tem direito a uma parte da terra ali, naquele local, não. Ele teria que voltar ao seu povo, à sua origem, ao seu substrato cultural. E é por isso... é outro assunto muito complicado. Bom, infelizmente é um belo tema, mas não vai dar para a gente ir. Eu falei que só tem algo que é mais inevitável que a morte, que é o horário da televisão. O programa Brasilianos.org sobre os focos de tensão por terras indígenas do país termina aqui. Eu agradeço a participação do advogado Werner Grau, presidente do Conselho da TNC Brasil, da Lúcia Helena Rangel, que é doutora em antropologia pela PUC de São Paulo, e do Estúdio Brasília, o deputado Nilson Leitão, presidente da subcomissão que analisa as terras indígenas na Câmara. Também agradeço a colaboração da repórter Fernanda Balsalobre e de você que aí de casa acompanhou mais esta edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.